Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, o versículo 17. Assim está escrito: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Paulo traz à lembrança daqueles irmãos da cidade de Corinto a realidade da nova vida em Cristo. Lembrando que sem Cristo nós estávamos vivendo uma velha vida, uma vida imersa no pecado, uma vida de inimizade contra Deus, uma vida separada, uma vida sem o significado, porque estávamos sendo levados a praticar determinadas coisas que não sabíamos quais seriam aquelas consequências. Enfim, nós estávamos correndo um grande perigo por estarmos distante do Senhor Deus. Mas Deus, no seu amor, ele entregou Jesus, o seu Filho, para ser aquele que traria solução para a situação da humanidade que estava imersa, perdida, desgarrada e errante neste mundo cruel, vivendo uma vida debaixo do poder do pecado. Através do sacrifício de Jesus, que foi oferecido a Deus, um sacrifício puro e santo, aceito e agradável a Deus, Deus coloca agora à disposição da humanidade, através do Senhor Jesus, para que eles sejam, então, salvos, libertos e transformados. E dentro desta salvação que é operada pelo Senhor Jesus, ele nos chama para si, para nos salvar, libertar-nos da condenação do pecado, do poder do pecado e futuramente do corpo do pecado. Então, em Jesus, nós encontramos a solução para o problema que a nós era impossível. Por quê? Nós estávamos marcados pelo pecado, sentenciados a uma condenação eterna, não tínhamos nenhuma possibilidade de nos aproximarmos diante de Deus. Então foi preciso que o próprio Deus tomasse a iniciativa para vir ao nosso encontro. E ele o fez através de Jesus, que despojou-se da sua glória, assumiu a forma humana, viveu entre os homens e tornou-se, então, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o único mediador possível e aceito a Deus para resolver, de uma vez por todas, o problema que a humanidade estava vivendo. Então, com a vinda de Jesus, tem fim aquela vida que estávamos vivendo, por agora receber de Jesus a oportunidade de, através dele, sermos alcançados, libertos, perdoados, transformados, purificados, santificados, regenerados e adotados na família divina. E a Escritura nos afirma que, para fazermos parte da família divina, nós precisávamos nascer de novo. E esse nascimento, ele é operado na nossa vida quando, da ocasião do encontro com Jesus, através da ação do Espírito Santo e da palavra de Deus, nós somos regenerados, somos nascidos de novo. Esta é a razão porque Paulo afirma de maneira segura, dizendo assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, o que vai nos tornar uma nova criatura é estar em Cristo. Estando em Cristo significa que nós fomos alcançados por Ele, ouvimos a sua palavra, cremos no Senhor Jesus, fomos levados para o arrependimento e a confissão de Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida,
e, portanto, agora passamos pelo processo da transformação através da regeneração, da implantação da natureza divina em nós e passamos a ser nascidos de Deus, portanto, adotados como filhos de Deus. Então, o que Paulo afirma é que, estando agora em Cristo, nós somos nova criatura. E afirma que as coisas velhas que nós fazíamos, a maneira como vivíamos e o que praticávamos anteriormente a este encontro com Jesus, que resultou na nossa salvação e libertação, aquelas coisas que fazíamos, agora já não fazemos mais, porque somos agora uma nova criatura. Tudo mudou na nossa vida. Então as coisas velhas já passaram, ficaram para trás e tudo se fez novo. Então, Cristo vivendo em mim, em você, em cada um de nós, nós agora passamos a ser então uma nova pessoa, uma nova criatura. É este o sentido desta palavra. Ele nos fez uma nova criatura. Então ele mudou por completo a nossa vida, começando a mudar o nosso coração. O nosso coração estava imerso no pecado, no engano, na prostituição, na impureza, na mentira, na malignidade. Tudo isto é o que dominava o nosso coração, porque a palavra diz que o coração é o centro da vida. E sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, quando o Senhor Jesus pede o nosso coração, ele está pedindo o centro da nossa vida. E quando Jesus entra no nosso coração e assume o controle da nossa vida, ele direciona as nossas ações e para que seja conforme o propósito da sua vontade. E aí, então, nós temos alguém que passa a habitar em nós para não nos escravizar ou condenar, ou levar à prática de algo que nos leva a consequências perigosas. Mas Jesus, habitando no nosso coração, ele torna-se o nosso Senhor, aquele que vai governar e dirigir a nossa vida segundo o seu propósito e a sua vontade, visto que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. E então passamos a ser propriedade de Deus. E é nosso dever glorificá-lo com o nosso corpo e com o nosso espírito, que pertencem a Deus. Então, Cristo vivendo em nós, nós passamos a ser, então, uma nova pessoa, uma nova criatura, um novo ser, novas experiências, novas oportunidades, um caminho novo, um caminho brilhante, uma visão nova, uma audição nova, uma linguagem nova, um comportamento novo, uma atitude nova. Tudo se torna novo na nossa vida. Então, agora, como uma nova pessoa, nós não podemos mais continuar vivendo como vivíamos outrora, visto que agora não somos mais aquela velha pessoa. Agora somos uma nova criatura em Cristo. E se somos nova criatura, isto gerou no interior do nosso coração, tudo em nós se torna novo. Então, passamos a ser uma nova pessoa e, consequentemente, vamos viver de uma nova maneira, uma maneira totalmente diferente daquela que vivíamos anterior. Dali por diante, do encontro com Jesus, nós passamos a ter um outro sentido, uma outra direção, um outro Senhor, um outro propósito, uma outra finalidade, enfim, tudo é novo na nossa vida. Então, passamos a viver agora de uma outra maneira que seja agradável diante do Senhor. E, continuando, por sermos uma nova criatura agora,
nós, como uma nova pessoa, nós vamos ver Deus trabalhando no nosso interior e ele vai mudando as coisas dentro de nós. Ele começa por mudar o nosso coração. Há uma promessa na palavra de Deus, o Senhor dizendo: tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. E dentro deste coração colocarei o meu espírito. Então, esta grande mudança Deus faz em nós. Aquele coração que era enganoso, que era infiel, que era corrompido, que era maligno, agora aquele coração está diante do Senhor. Ele transformou por completo o nosso coração. E o nosso coração agora está de acordo com o propósito de Deus. Então Deus muda as coisas dentro de nós. De dentro para fora. Não é de fora para dentro, porque aí significa só a aparência. Quando é de dentro para fora, aí sim mudou na origem, mudou a essência, mudou o princípio de tudo que parte do nosso coração. E então, conforme diz a Escritura, somos agora novas criaturas, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, como sendo agora uma nova criatura, uma nova pessoa, nós não temos mais nenhum comprometimento com aquele antigo dono, aquele antigo senhor que dominava a nossa vida, nos escravizava e nos obrigava a fazer a sua vontade, que era o inimigo de Deus, o maligno. Ele é que dominava a nossa vida, porque a palavra de Deus afirma que o mundo jaz no maligno. O príncipe deste mundo está reinando. Mas quando Jesus nos chama para a salvação, ele quebra essa dominação do maligno na nossa vida e tudo se faz novo e nós agora deixamos de obedecer aquele antigo dono cruel, violento, escravizador e mentiroso e passamos agora a servir e obedecer o novo dono que ocupa o nosso coração, porque nós agora somos, conforme já disse, propriedades de Deus. Se somos propriedade de Deus, Deus é Senhor sobre a nossa vida. Então ele é quem domina, ele é quem orienta, ele é quem direciona, ele é quem fala, ele é quem nos conduz segundo o propósito da sua vontade. Então, como a nova pessoa, agora não temos mais nenhum compromisso com aquele antigo dono. Relações rompidas. Somos agora uma nova criatura, uma nova pessoa. Estamos em Cristo para servir a Cristo, para adorar a Cristo, para glorificar a Cristo e ser grato a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Principalmente a libertação da condenação do pecado e do poder do pecado. Paulo disse, escrevendo assim: assim que, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E lá em Romanos ele disse: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, estando em Cristo, somos uma nova pessoa, e aquela condenação que era apavorante não existe mais. Por Jesus, estamos libertos. Mas como uma nova pessoa, nós passamos então a ter agora novos companheiros, novas pessoas com quem nos relacionar. Aqueles companheiros de outrora, quando vivíamos uma vida de pecado, agora já não faz sentido na nossa vida, porque agora a nossa vida é nova, é uma vida com Deus, uma vida à luz das Escrituras, uma vida liberta e redimida por Jesus. Então ele nos coloca em contato com aqueles que, alcançados e transformados e libertos por ele, à mesma semelhança do que aconteceu conosco, ele nos une a estas pessoas que serão
os nossos novos companheiros, os nossos irmãos e irmãs na fé, com os quais passaremos a conviver agora que somos uma nova pessoa, uma nova criatura, que estamos firmados e fundamentados no Senhor Jesus Cristo. Estes companheiros virão pela vontade de Deus para nos ajudar-nos reciprocamente um ao outro, com oração, com ensino, com uma orientação, um conselho, uma exortação, enfim, tudo será proveitoso para a nossa vida. E como uma nova criatura, uma nova pessoa, ninguém agora tem o direito de nos destruir, porque o antigo dono a quem servíamos, o desejo dele era levar-nos à destruição. Jesus nos libertou da destruição e nos colocou no reino do seu amor. Nós agora, libertos e livres da condenação, do pecado, da morte e de tudo aquilo que pesava contra a nossa vida, nós agora somos libertos para servir a Deus e temos da parte do Senhor Jesus a sua proteção. Ele nos livra de todo o mal. Portanto, ninguém tem o direito de nos destruir. Mas também, como uma nova criatura, uma nova pessoa que somos agora, nós não vivemos mais uma vida derrotada, uma vida sem sentido, uma vida entregue às vãs coisas desta terra que traziam às pessoas a sensação de uma derrota, de prejuízos em várias áreas da vida. Estando agora em Cristo, a nossa vida é de vitória, é de triunfo. A palavra nos afirma que o Senhor Jesus Cristo é aquele que nos dá a vitória. Nós recebemos por ele a vitória. Ele venceu e coloca essa vitória à nossa disposição. Então agora nós não vivemos mais de maneira derrotada. A pessoa em Cristo, a nova criatura, a nova pessoa agora gerada por Cristo, ela tem um acesso direto à presença de Deus. E na presença de Deus não há derrota, não há nada que possa trazer prejuízos. Pelo contrário, na presença de Deus há abundância de alegria, há vitórias confirmadas da parte do Senhor para manter-nos firmes diante da sua presença e caminharmos à luz do seu amor, de acordo com o que a Escritura nos apresenta. Mas também esta nova criatura, esta nova pessoa, ela se tornou nova agora e devemos ter a firme convicção de que as coisas velhas passaram, elas ficaram para trás. Nós não temos nada que voltar às coisas velhas para procurar aproveitar delas algo para a nossa vida nova. Da nova criatura, a nova pessoa que somos agora, nada da vida velha vai nos aproveitar. Portanto, é o que Paulo disse, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o que passou, passou. As coisas velhas ficaram para trás. Nós estamos agora diante das coisas novas, diante da presença de Deus. Não temos mais nenhuma identificação ou relacionamento com as coisas velhas. Elas passaram, ficaram para trás. Não fazem mais parte do nosso viver. O que faz parte agora do nosso viver é esta nova pessoa que o Senhor nos fez ser, uma nova criatura em Cristo. Nada de coisas velhas da vida anterior a Cristo, daquela vida pecaminosa. Nada daquilo que fazíamos nos aproveita mais. Não tem significado para a nossa vida. E por fim, como sendo agora uma nova criatura, uma nova pessoa,
é o nosso dever desfrutar essa realidade da novidade de vida que temos através do Senhor Jesus. Nós agora vivemos, então, em novidade de vida. Esta novidade de vida, ela só foi possível de se tornar uma realidade para mim, para você, para cada um de nós, porque Jesus assumiu o nosso lugar lá na cruz do Calvário, no alto do Gólgota, oferecendo-se a Deus. Então, através do que ele ofereceu a Deus e a porta que Deus abriu para a nossa salvação, todos quantos levados a Cristo, libertos, perdoados e transformados por ele, passaram a ser nova criatura, nova pessoa, novo ser, novo sentido, novo propósito, novo Senhor, nova direção, novo caminho. E, portanto, essas coisas novas se tornaram realidades para nós. Então, Cristo vivendo em nós, nos tornamos uma nova pessoa. Como a nova pessoa, nós vamos viver, então, de uma outra maneira. Como a nova pessoa, Deus vai mudar as coisas começando por dentro, de dentro para fora. Como a nova pessoa, nós não temos mais que prestar obediência ao antigo dono. Como a nova pessoa, nós passamos a ter agora, da parte de Deus, novos companheiros para o nosso relacionamento. Como a nova pessoa, ninguém mais tem o direito de nos destruir. Como a nova pessoa, nós não vivemos uma vida de derrota. Pelo contrário, vivemos uma vida de vitória. Como a nova pessoa, as coisas velhas já passaram, não fazem parte mais da nossa vida. E como a nova pessoa, nós estamos desfrutando a cada dia, a cada momento, esta realidade em Cristo, que é viver em Cristo e desfrutar da sua presença, do seu poder, da sua companhia e de tudo aquilo que ele coloca à nossa disposição. Então, glorifiquemos a Deus por tão grande transformação operada em nossa vida e transformando-nos em uma nova criatura, em uma nova pessoa. Portanto, aquele que está unido a Cristo é uma nova pessoa em todos os sentidos. Portanto, que possamos ser grato a Deus por esta grande transformação que ele operou em nós através do Senhor Jesus Cristo. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.